Opa galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que todo mundo esteja bem. Tô aqui para compartilhar com vocês hoje o devocional que eu fiz há algum tempo atrás, de Êxodo 4, que eu achei muito interessante. Queria falar com vocês. Para pegar um pouco de contexto, a história é a seguinte. Deus está chamando Moisés para ser o libertador de Israel. Porque Israel estava presa no Egito, estava sendo escravizada pelo Egito, e Deus viu o sofrimento de Israel e decidiu então enviar um libertador. Então foi lá chamar Moisés para isso. Mas quando Moisés escuta isso, ele começa a entrar em choque. Ele começa a questionar Deus e falar: Deus, quem sou eu para ir lá libertar o povo de Israel? Quem sou eu para bater de frente com o faraó, Deus? O povo vai achar que eu sou um louco, que o povo não vai acreditar em mim, eles não vão acreditar que você me enviou. E Deus começa a acalmar Moisés falando: Moisés, calma. Se o povo achar que não fui eu que te enviei, você pode virar para eles e falar: eu sou, me enviou. Deus começa a falar isso para Moisés, mas Moisés continua: Deus, não vai dar certo não, não vai rolar não, não vai dar. Ele começa a falar isso. E no Êxodo 4, Deus então começa a mostrar uns sinais para Moisés. E ele fala: Moisés, se o povo ainda não acreditar em você, você vai mostrar esses sinais para eles. E eles vão acreditar. E Deus mostra os sinais para Moisés, que Moisés tinha um cajado. Deus fala: joga o cajado no chão. E Moisés joga e o cajado vira uma cobra. Deus fala: coloca sua mão no seu peito. Moisés coloca e a mão dele vira lepra. Deus fala: pega um pouco da água do Jordão, derrama no chão e a água vira sangue. Então, Deus mostra uns milagres muito loucos para Moisés, para ele mostrar pro povo acreditar. Mas mesmo Moisés vendo tudo isso e ficar, fascinado, Moisés ainda inventa mais uma desculpa para não ir lá cumprir o que Deus pediu para ele cumprir. E que é lá no versículo 10, que fala assim: diz, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna o cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Cara, mesmo Moisés vendo isso tudo, ele ainda murmura. Ele ainda decide inventar uma desculpa. E a desculpa dessa vez é: Deus, eu não consigo falar bem. Eu nunca falei bem, então não vai rolar não de eu ir lá e libertar seu povo. Mas Deus vira para Moisés assim e fala: Moisés, quem que foi que deu a língua pro homem? Quem que ensinou o homem a falar? Moisés, quem que deu vista ao homem ou quem tornou o homem cego? Não fui eu que fiz isso? Ele vira para Moisés e fala: então vai, Moisés, e eu estarei com você. Eu mesmo estarei com você e te ensinarei o que você deve dizer. Cara, eu percebo que a gente às vezes se pega muito com Moisés. Às vezes a gente tem muito medo das situações, a gente tem muito medo do que Deus nos desafia a fazer, no que Deus nos manda fazer, e a gente decide inventar 1000 desculpas para não fazer. Mas, cara, se a gente se apegar no que Deus fala para Moisés nesse final aqui, isso muda nosso ponto de vista. Pois Deus está falando: Moisés, tenha calma, pois eu estarei com você. Eu mesmo, Moisés, estarei com você e te ensinarei o que você deve falar, cara. Mano, se a gente olhar em todo o Velho Testamento, sempre que Deus chamava um líder, sempre que ele chamava alguém que ele queria usar para fazer alguma coisa, ele sempre falava isso, cara: não tenha medo, eu estarei com você. Assim como ele fez com Jacó, Isaac, como ele fez com Moisés, com Josué, ele sempre falava: não tenha medo, eu estarei com você. Eu acho que Deus percebeu que a gente tem uma necessidade de não estar sozinho. A gente tem uma necessidade. Ele sabe que a gente tem medo, então por isso que ele diz: eu estarei com você. Pois, citando um exemplo aqui, pensa, se você estivesse num parque de diversão e tivesse um brinquedo lá muito medonho, um brinquedo novo que lançou no parque, e o nome do brinquedo chama Estoura Crânios. Por algum motivo ele chama Estoura Crânios. E algo dentro de você quer muito andar no brinquedo porque vai ser radical, vai dar muita adrenalina em você. Só que outra parte de você tá gritando de medo e não quer ir. Mas aí, quando você já tá desistindo de ir nesse brinquedo, chega um amigo do seu lado e fala: bora nós dois, eu vou com você. Isso te dá coragem. Deus percebeu que nós estarmos perto dele nos dá coragem. Então ele diz: eu estarei com você, Moisés. E é o que ele diz pra mim
é o que ele diz para você. Para que a gente não tenha medo do que ele está nos propondo, porque ele está nos mandando a fazer, mas que a gente se apegue à presença dele. Eu sei que não é algo que a gente presta muita atenção nesse versículo, tipo, eu estarei com você, mas é algo que a gente deve se apegar muito. Que a presença de Deus está conosco em todas as situações, que a gente não precisa ter medo, que a presença dele está conosco. Que ele nos ensinará a falar, cara. Imagina, ter o próprio Deus como professor. A gente só precisa ir e ele estará com a gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero ter feito sentido para vocês. Vamos meditar nisso, vamos deixar essa verdade entrar no nosso coração, de Deus estar com a gente, Deus vai com a gente. A gente não vai estar sozinho. Deus não é um Deus que nos mostra um problema e fala, vai lá resolver. É um Deus que nos pega pela mão e nos guia nisso e nos ensina como fazer isso. E é isso aí. Até semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Falou. Falou.